Meu nome é Valentina Baixe, eu tenho 24 anos, eu sou formada em design de moda e trabalho como figurinista. O meu nome é João Borges Francisco, tenho 44 anos e sou diretor de imagens. Gosto bastante de praticar esporte, gosto de correr, faço boxe e faço pilates. Tenho a minha esposa, Patrícia, né? Os meus 3 filhos. O tempo que eu tenho, né? Eu procuro estar junto deles. Frequento muito cinema, é uma coisa assim que eu não abro mão de ir no cinema pelo menos uma vez por semana. Eu tenho cálculo renal. Eu tenho infecção urinária recorrente. O nosso sistema urinário funciona como um filtro. Ele é responsável por eliminar o excesso de líquidos e impurezas do corpo. Com a correria do dia a dia, acabamos bebendo menos água e indo poucas vezes ao banheiro. Além disso, temos consumido uma maior quantidade de alimentos ricos em proteínas. Tudo isso facilita o surgimento de distúrbios urinários. O cálculo renal, conhecido popularmente como pedra nos rins, e a infecção urinária são distúrbios frequentes. Infecções urinárias ocorrem pelo acesso que os germes ganham ao aparelho urinário, à bexiga, seja na parte baixa do aparelho urinário, bexiga, uretra, ou na parte alta, incluindo os rins. Sempre se caracteriza por frequência aumentada e mais vezes e ardência para urinar. Eu consegui incorporar na produção de figurino um pouquinho da minha paixão por cinema e moda. O figurino é um diálogo com o espectador, então ele tem que ser muito bem construído. Valentina, as infecções urinárias elas são bem comuns nas mulheres em função da questão anatômica, que a uretra da mulher é mais curta do que a do homem. E isso pode acontecer tanto na fase adulta, mas também quando criança. Em que momento que aconteceu a tua primeira infecção urinária? Quando que esses episódios começaram a te incomodar? As minhas infecções urinárias, elas começaram a se tornar um pouco mais frequentes num período de, acho que uns 5 anos atrás. Não me recordo de ter tido infecção urinária quando criança, mas elas se tornaram mais frequentes e passaram a me incomodar um pouco mais há uns 5 anos atrás. E quais eram os sintomas? O que tu sentia? Inicialmente eu começava a sentir dor para urinar, uma vontade constante de querer fazer xixi, de querer ir no banheiro. Saía muito pouco, assim, eu não conseguia urinar muito, mas a vontade era constante e a dor. E como é que tu manejava isso? O que tu fazia? Geralmente o médico me receita um antisséptico urinário, um remédio para fazer mesmo aliviar a dor, assim, ele é bem sintomático. E quando se trata de um caso um pouco mais complicado, ele me receita um antibiótico, assim. Eu trabalho numa emissora de TV, ela é mais educativa, né? Numa TV tão comercial. Sou muito família, assim, de ter meus filhos perto, de poder ajudar eles, poder fazer as coisas para eles, poder ajudar eles, né? Borges, me conta um pouquinho sobre o teu primeiro episódio de pedra nos rins. Eu comecei com tipo uma infecção assim, urinária, dificuldade para urinar, assim, mas até então não sabia o que era, o que acontecia, né? Então procurei um médico, né, e uns exames, né, feitos, o médico disse, tu tem cálculo renal, né, pedra nos rins, como popularmente se fala, né? Então dali, né, daquela adolescência para cá foi que eu comecei a conviver, né, com o cálculo renal mesmo, né. Quando você foi no médico, você já sabia o que era cálculo renal? Eu confesso assim, eu conhecia pouco. O meu avô, né, eu era adolescente, o meu avô teve que tirar um rim, né, teve que extrair um rim por problema de cálculo renal. Tem uma questão importante, às vezes a gente pode confundir problema de infecção, ou seja, bactéria na urina, com pedra nos rins, né? Ou pedra no canal. Se a gente
nota que um homem está com infecção, né, ou está com dor no trato urinário, a gente tem que investigar mais a fundo. Diferente de uma mulher que pode ter infecções e, na grandíssima maioria das vezes, não vai estar relacionado com nada mais importante. Mas no homem a gente já tem que investigar, ver se tem alguma outra coisa, né? Então me conta como é que é a tua dor. Eu só tenho dor mesmo quando a pedra se movimenta no meu canal, né? Que ele tá indo pra bexiga, Que aí é onde aí é muita dor, assim, uma dor insuportável que tu toma, pode tomar tudo que tu tomar que não tem. Minha tadinha. Cadê a galinha da Nath? Ah, tá lá. Tu ama o papai? Cálculo renal são calcificações que se formam dentro do sistema coletor do rim, onde a urina é drenada, que em diversas situações causam problemas porque essas pedras podem estar relacionadas à dor, né, e a infecções. O cálculo renal pode se manifestar com vários sintomas, dentre eles a dor, que é uma dor que começa de maneira súbita e é de forte intensidade. É difícil o paciente ficar sem procurar auxílio médico em função da intensidade da dor. Em geral, essa dor ela se desenvolve na região lombar, nas costas, e pode correr em direção ao abdômen ou até mesmo na região da genitália. Os rins atuam como um filtro do sangue, eliminando através da urina os resíduos do metabolismo e os excessos de água e sais minerais da corrente sanguínea. O desequilíbrio entre essas substâncias ou a pouca ingestão de água, que torna a urina mais concentrada, favorecem o acúmulo de cristais minerais, formando a conhecida pedra nos rins. Quando esse cálculo renal se desprende e desce para os ureteres, canais que ligam os rins à bexiga, ele pode dificultar a passagem da urina. Essa obstrução é o que causa as fortes dores relatadas pelos pacientes. A cólica renal tem várias características que são, digamos assim, específicas. Ela é uma dor de forte intensidade, ela começa de maneira súbita, ela, em função da intensidade, pode estar associada a náuseas, vômitos, suor. Além disso, existem outras coisas que podem vir acompanhadas do cálculo renal, como, por exemplo, infecções urinárias, sintomas do trato urinário inferior quando a pedra se desloca para ser eliminada, como, por exemplo, aumento da frequência miccional, o paciente precisa ir toda hora no banheiro, uma síndrome de cistite, mesmo sem ter infecção. Então, às vezes, quando o cálculo se aproxima da bexiga, há sintomas irritativos que lembram muito uma cistite, mas na realidade podem estar associados ao processo de eliminação de uma pedra. Eu gosto muito de drama, assim, é uma coisa que eu gosto de sofrer vendo filme, sabe? Eu vejo muito pouca comédia, muito pouco filme de ação, de aventura. Gosto muito do drama, assim. A maioria das infecções urinárias, elas são da parte baixa, né, do aparelho urinário, mas em algumas pessoas ela pode complicar. Em algum momento tu teve que internar ou receber tratamento antibiótico, por exemplo, na veia, enfim, tu teve alguma complicação? Sim, inclusive a última vez que eu tive uma infecção urinária, eu tive que parar no hospital, fui parar no hospital, tava no meio de um trabalho, tava almoçando e comecei a sentir uma dor muito forte aqui na região do rim, nos dois lados. Enfim, não conseguia me mexer direito, era uma dor muito aguda. Me assustei e eu já estava com sintomas, mas estava menosprezando o sintoma e no meio de um trabalho grande, não consegui ir no médico, assim, logo de cara. Me automediquei, o que é uma coisa horrível, mas enfim. E tive que parar no hospital, tomei antibiótico intravenoso e foi bastante, foi bem traumático, assim. O ideal é que a pessoa urine a cada 3 horas, 3 horas e meia, e isso só é obtido com a ingesta abundante de líquidos. As mulheres que têm essa facilidade de infecções urinárias devem sempre urinar após as relações sexuais e fazer uma higiene. Se houver problema de constipação intestinal, isso é algo que deve ser corrigido. É a Nathalie, né? É a mais nova. É a nossa princesinha. Foi uma dádiva, assim, para nós, assim, mudou bastante. A gente toma um outro rumo, assim, né? Uma outra força, assim, né? Com ela, assim, a gente resolve realmente, não,
vamos lá, vamos em frente que a vida é assim, né? Pelo jeito você já viu pedrinhas saírem, né? Sim, já. Chegou a pegar uma pedrinha dessas já? Várias. E em pessoas que nunca viram o cálculo, às vezes eu oriento no consultório, digo assim, olha, pega uma peneirinha, né, aquelas que tem, são bem, não adianta uma peneira com os buracos assim, né? Tem que ser bem fininho. Tem que ser bem fininho. E aí bota uma peneirinha, ou então bota uma meia, né, ou então um filtro de café, às vezes, né? E aí faz xixi por aquilo ali. Aí, no fim do xixi, olha, às vezes pega uma pedrinha. Aí traz aquilo, a gente faz análise, né? E aí diz do que ela é especificamente. E aí você faz um tratamento baseado no teu tipo de cálculo. Quem já teve pedra nos rins tem mais chance de ter novos episódios. Por isso, reduza o consumo de sal e alimentos ricos em proteínas, como a carne vermelha. Além disso, tome muito líquido, de 2 a 3 litros por dia. Essas mudanças podem prevenir o surgimento do cálculo renal. Chá de quebra-pedra dissolve as pedras? Não, chá de quebra-pedra não dissolve, mas a gente indica, quando o paciente quer tomar o chá, que ele ingira líquidos, pois o líquido é apropriado em paciente que tem pedras. Cólica renal é sinal de que a pedra está andando? Não. Cólica renal significa obstrução. Não necessariamente a pedra está andando. Às vezes o paciente tem dor, tem a cólica e a pedra está paradinha, obstruindo o sistema urinário. Tomar bastante água na hora da cólica ajuda a expelir o cálculo? Sim, mas tomar mais água no momento da cólica aumenta a dor. O maior conselho que os médicos deram foi a ingestão de água. Principalmente durante o tratamento, beber bastante água. E isso é uma coisa que eu adquiri bastante na minha rotina, assim, incorporei isso pro meu dia a dia. Manter a saúde do nosso sistema urinário é fundamental para que o corpo consiga eliminar as impurezas do organismo. Tomar bastante líquido ajuda a prevenir tanto a formação de pedra nos rins, quanto as infecções urinárias. Eu não tenho o hábito de tomar água. Eu não tenho sede, eu não tenho vontade de tomar água. Eu procuro tomar água mesmo sem sede. A quantidade de água que eu tomo por dia é de 2,5 litros a 3,5 litros. Eu não fui criada com refrigerante nem com suco, então a água é o mais o costume que a gente tem, né? Tenho o hábito de tomar água. Independente de sede ou não, eu tenho o hábito. Sei que é muito bom para a saúde e eu tenho esse hábito. Ela limpa o organismo, né? Limpa bem o organismo, a gente sente isso. Tenho colegas conhecidos que têm problemas no rins, uma amiga minha perdeu um rim, enfim. As infecções urinárias são mais comuns em mulheres porque a uretra da mulher é mais curta. A comunicação da bexiga com o meio externo ali, ou o final da uretra, somente 4 centímetros. Ao passo que a do homem tem 16 a 20 centímetros. Além disso, a uretra do homem possui várias glândulas ao longo dela. Também está situada ali a próstata, as vesículas seminais. Todas essas glândulas liberam secreções ácidas que dentro da uretra dificultam a proliferação e a instalação de germes. A mulher não tem isso. Quais são os diretores assim que te inspiram? Como é que é isso? Eu gosto bastante do Woody Allen. Ele faz um tipo de cinema que não é muito visual, muito estético, mas ele trabalha bastante em cima do roteiro. O Wim Wenders, que é um diretor que eu gosto muito, eu tenho pesquisado bastante sobre ele, assim, que eu não conhecia muito, que também ele trabalha com um roteiro muito bem construído e com uma parte visual muito bonita, trabalho preto e branco. Valentina, me fala um pouco das recomendações que tu recebeste em função da infecção urinária, assim, com relação aos teus hábitos. O maior conselho que os médicos deram foi a ingestão de água. Principalmente durante o tratamento, beber bastante água, e isso é uma coisa que eu adquiri bastante na minha rotina, assim, incorporei isso pro meu dia a dia. Sempre tenho uma garrafinha de água comigo, então costumo tomar acho que umas 4 garrafinhas, assim, pequenininha, por dia. Isso é uma coisa que eu incorporei bastante. Gosto bastante de chá, sempre tomo um chá de noite. E Valentina, tu tem o cuidado de ingerir mais água durante os episódios de infecção urinária,
Porque, na verdade, a tendência das pessoas é não querer tomar nada de líquidos para não fazer xixi em função da ardência, né, da dor que a infecção traz. Mas o ideal é que até que com a ingestão do líquido nesse período, as bactérias sejam expelidas mesmo, né, durante a micção. Como é que é isso? Tu recebeu essa orientação, tu consegue fazer isso? Exatamente. Eu, no início, quando ainda não era muito familiarizada com esses episódios recorrentes de infecção urinária, eu interrompia a ingestão quase total de água justamente para não passar por aquela dor na hora de urinar. Mas sei que isso é furada, assim, os médicos que me atendem quando eu tô em crise dizem que a ingestão de água é, assim, fundamental, tomar bastante água para acelerar o processo de cura, e eu incorporei bastante isso porque percebi, assim, né, senti na pele mesmo como melhora. Tomar chimarrão ou café faz mal para o sistema urinário? Não, as pessoas que já têm uma irritação do aparelho urinário por outra doença podem ficar com essa irritação, urinar mais frequente, ardência, piorados com a ingesta de café e de chimarrão. Usar camisinha nas relações sexuais previne a infecção urinária? Não, a infecção urinária não é prevenida com o uso de preservativo. A infecção urinária não é uma doença sexualmente transmissível. Em geral, como eu falei, o germe é da própria pessoa e esse germe tem a sua penetração facilitada pela atividade sexual. Crianças também podem ter infecções urinárias? Sim, as crianças podem também ser acometidas de infecções urinárias. As crianças também, como as mulheres, tem muita incidência de infecção urinária. Temos que acrescentar nessa fase os problemas congênitos ou de nascença que contribuem para isto. Para algumas pessoas que têm infecção urinárias recorrentes, assim como tu, geralmente pessoas que têm 3 ou mais infecções por ano, pode ser recomendado o uso de antibiótico para prevenir novos episódios. Em algum momento isso foi proposto? Em algum momento tu já fez isso? Não, assim, nunca... Até nem sabia que se fazia o uso do antibiótico por precaução. Achei que o antibiótico só se usasse, enfim, para tratar alguma coisa que tu já tivesse no exatamente. Momento. Mas nunca me foi proposto por nenhum médico. E quais são os cuidados que tu tem agora? O que tu nota que tu faz que realmente te ajuda a melhorar e te deixa um período maior sem ter nada? Sim, além da ingestão de água, que eu acredito que seja fundamental para qualquer coisa, não só para isso, eu abdiquei completamente da prática de lavar a calcinha no banho, e deixar ali para secar, assim, eu deixo num lugar bem arejado. Alguns cuidados ajudam a prevenir as infecções urinárias. Beba bastante água e não segure a urina. Urine antes e depois das relações sexuais para evitar a proliferação de bactérias. Evite as roupas íntimas muito justas ou que retenham calor e umidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vai lá. Patrícia, como é que é lidar com um marido que tem pedra nos rins? A princípio é bem tranquilo, assim, até porque agora tá tudo controlado, né? Ele não teve mais crises como ele tinha antes. Você lembra a última crise, assim? Lembro, foi bem complicado. E você reconheceu de cara que era pedra no rim? Sim, porque ele já tinha um histórico, né, de pedra nos rins, então a gente já sabia mais ou menos, até pela descrição que ele dava da dor, né? E o que foi complicado, assim, que você disse? Ele tinha muita dor, né? E não tinha nem a medicação não estava controlando. Vocês chegaram a mexer em alguma coisa do cotidiano por causa dessas crises? O que a gente controla mais é um pouco a alimentação dele também, né? Menos fritura, mais verduras, frutas, essas coisas. E bastante líquido, né?
Existem várias formas de a gente tratar o cálculo renal. Se o paciente tem a dor controlada e não tem evidência de infecção, quando o cálculo é pequeno, isso é, tem menos de 1 centímetro, é possível tentar uma eliminação espontânea. E existem remédios que facilitam a eliminação espontânea. Qual seria o procedimento não cirúrgico mais frequentemente empregado para os pacientes que tenham pedras no trato urinário? É a litotripsia extracorpórea por ondas de choque. É um procedimento que funciona muito bem para pedras renais que têm menos de 2 centímetros. Ela também poderia ser considerada em pacientes que têm pedras com mais de 2 centímetros, mas a eliminação dos fragmentos pode ser dificultada. Então, nessas circunstâncias, quando a pedra que está lá dentro do rim é muito grande, pode ser necessária uma cirurgia. Deixa eu te mostrar um que eu comprei que tu vai amar. Eu comprei até pensando em ti, sabia? Olha só. Dessa vez comprou pra mim. Olha. Que lindo! E veio com cinto de oncinha. Patrícia, me fala um pouquinho de onde é que tu conhece a Valentina. Eu trabalhava com a Valentina lá numa produtora de fazer produção de figurino, assim. Ela me chamou para trabalhar com ela e a gente se conheceu. E tu sabia que ela tinha esse problema de ter infecção urinária? Ela já tinha comentado que ela já tinha tido algumas vezes, assim, infecção urinária. Mas dessa última, a que eu presenciei, foi bem assustadora até, assim, né? Mas como é que foi que aconteceu tudo dessa vez que ela teve que ir pro hospital? Dessa vez, assim, ela já vinha reclamando que achava que estava com infecção urinária. Só que chegou uma hora que ela entrou dentro do camarim e ela já estava curvada, louca de dor, reclamando de dor. Eu tenho que ir, e gemia, assim, eu tenho que ir pro hospital, e eu vou pro hospital agora, eu vou pro hospital, e vocês veem, eu... Valentina, não vai assim, né? Eu peguei ela, peguei o meu carro e a gente se mandou embora pro hospital para pegar atendimento. Do que ela se queixava especificamente? Ela entrou curvada com dor, com muita dor, assim. Não sei, rins, não sei. Era aquela dor que dói pra respirar. É. E tu nota que houve uma mudança de comportamento ou de ritmo de trabalho ou alguma mudança, por exemplo, na maneira de se alimentar em função desse susto que ela teve, que tu estava junto? É uma coisa que naturalmente tu vai ter que respirar mais, porque tu tem que rever, né? Porque chegou a esse estado, tu tem que ver que várias coisas não estavam indo lá muito. Podia levar uma vida um pouquinho mais... com menos estresse, né? Ela foi, a gente estava num período muito estressado, né? As infecções urinárias mais comuns são facilmente tratadas com 3 dias de antibiótico, a ingesta abundante de líquidos. As infecções recorrentes e não tratadas podem evoluir, porque as bactérias vão fazendo um filme interno, vão cobrindo todo o interior do aparelho urinário. Então elas podem subir e ter acesso aos rins, causando uma infecção urinária mais severa, mais grave. Sabe que na minha comunidade eu observo, muitas vezes as pessoas não podem sair para fazer xixi, não podem sair para tomar um pouquinho de água, né? E aí elas acabam desenvolvendo mais pedra nos rins, desenvolvendo mais infecções urinárias, a ponto de eu ter que pedir por escrito, às vezes, olha, essa pessoa precisa tomar mais água e fazer mais xixi. E eu noto uma boa resposta clínica, né? Então, beber água, aquela fórmula da mãe, tome bastante água, tome bastante líquido, é muito importante. Além disso que tu está falando, uma outra questão é a questão dos exames feitos de rotina. Hoje em dia a gente solicita muitos exames e as pessoas também querem fazer muitos exames. E muitas vezes exames de urina ou mesmo ecografias mostram em achados casuais, né, infecção urinária ou mesmo pedra nos rins. E uma coisa que eu acho que é importante a gente frisar é que não existe a indicação de se tratar uma infecção urinária ou um exame, na verdade, onde se mostre bacteriúria, né, a presença de bactérias, quando a pessoa não sente nada. Então, da mesma forma, uma pedra nos rins que são encontradas em pessoas que também não têm sintomas nenhum,
também não é preciso uma intervenção nesses casos e só um acompanhamento. Então acho que é uma outra questão que é importante a gente esclarecer. Claro que existe muita gente com pedra no rim que tem que fazer exame e que vai se beneficiar de tratamento. Claro que tem muita gente que tem que fazer exame para ver infecção na urina, mas também cada vez mais tem gente fazendo esses exames na hora errada, da forma errada, né? Eu tenho conversado muito sobre isso no meu consultório, né? E acho que as pessoas estão começando a entender. Ser saudável, para mim, é conseguir esse balanço entre a saúde física e também a saúde mental. Ser saudável, para mim, eu acho que é realmente manter a vida. Então tu tem que ser feliz. Como eu tenho a minha família, os meus amigos, meu pai, minha mãe, né, os meus filhos que eu amo, a minha esposa que eu amo. Então isso tudo eu acho que é ser saudável. O Ser Saudável está no Facebook. Visite-nos.